E aí, pessoal, vamos lá então, seguindo aqui com os vídeos sobre Knockout. Nesse vídeo nós vamos iniciar o assunto bindings, ok? Nós vamos falar sobre os bindings do Knockout. A gente já vem falando nos vídeos anteriores a respeito dos bindings e a importância dele, né? Dentro da biblioteca, que é um dos principais pontos aí do Knockout. E agora nós vamos começar a falar a respeito do binding mesmo, propriamente dito, no sentido de como construir, como utilizar. E no final desse assunto, nós vamos finalizar com uma tela, com um formulário, uma lista que eu já deixei pré, pré-criada, e nós vamos aplicar os bindings mais comuns aí para a gente entender legal e fechar esse assunto aí bacana. Então vamos lá. O que é, né? O que são os bindings, né? O binding do Knockout, ele é uma implementação do Design Pattern Observer, como eu já disse num vídeo anterior, e ele fornece, né, aqui já no site do próprio Knockout, ele fornece uma maneira concisa e poderosa para conectar os dados do seu View Model com a interface do usuário. Ok? Então, ele é um objeto, ele implementa o Design Pattern Observer, e ele é então, o conjunto é uma maneira concisa e poderosa para conectar os dados do seu View Model com a interface do usuário. Ok? Legal. E como a gente define um binding, né? Como a gente, na verdade, a definição não é a palavra correta, porque os bindings no Knockout eles são customizáveis. Então você pode criar um binding customizado, específico para alguma tarefa que você precise, para alguma característica de binding que você precise. Então, na verdade, acho que a melhor colocação seria como a gente utiliza, né, o binding, como é que a gente aplica o binding então nos elementos HTML e no nosso view model, no nosso controller, tá? Então, ó, o binding no Knockout necessita de dois itens: um nome que define o tipo de binding, tá, que vai ser realizado, e um valor que define a propriedade que será vinculada a ele. No caso do valor, ele também o valor também pode ser uma expressão JavaScript válida, tá? Depois vocês vão entender melhor quando a gente estiver fazendo os exemplos. Então, um nome para definir qual é o tipo de binding, qual é o binding que vai ser utilizado, qual é a implementação do binding que vai ser utilizada, e um valor que pode ser, na grande maioria das vezes, uma propriedade ou um computed observable da View Model, ou uma expressão JavaScript válida. Ok? É declarado dentro do atributo HTML Data Binding. Isso não é regra, tá? Existe uma segunda maneira mais comum, que é chamada de Virtual Binding, e também é uma outra forma de definir o binding. Nós vamos ver como é que utiliza, né, como é que é feita.
E então utiliza o atributo HTML DataBinding e pode ser usado e podem ser usados múltiplos bindings, né, para um mesmo elemento, tá? Então ali embaixo tem um exemplo. A gente já viu em outros vídeos também, só aqui dando uma repassada, né? Então elemento, DataBind, nome, dois pontos, valor. Se você tem mais de um binding para o mesmo elemento, você põe uma vírgula e declara o próximo bind. Outra vírgula e declara o próximo bind e assim por diante. No site do Knockout tem algumas definições para binding e outras, na verdade, outras definições e características mais explicadas. E tem, se tratando do múltiplo binding, tem uma descrição lá onde ele diz assim, onde eles dizem assim, que você pode fazer bindings múltiplos de bindings diferentes, né, que não tem relação, ou bindings que tem uma relação. Então, mais para frente, quando a gente for utilizar os bindings, a gente vai ver que, por exemplo, quando você define um select, você tem um binding chamado options, que tem alguns que tem alguns bindings que você define, mas que eles são utilizados para geração das opções do select. Tá? Então você define a lista, você define o display, você define qual é o valor, você define qual é o valor apresentado, o valor, quem vai receber o valor da seleção, né, na hora que for selecionado, qual propriedade do seu objeto vai fornecer o valor da opção, né, e até mesmo texto para aqueles textos do primeiro elemento lá, escolha uma opção, né? Por exemplo, e aí você também tem um outro bind que é selected options, se não me falha a memória, é onde você define uma propriedade ou uma lista de objetos de valores que existem nessa lista que está criando o select, as opções, e ele vai ele vai cruzar essa informação e vai deixar esses itens selecionados. Tá? Seria itens para selecionar e itens selecionados. Para fazer, por exemplo, um formulário de edição, onde você já traz um item ali no select marcado, uma opção marcada. Né? Então você pode usar, por exemplo, um binding value, um binding text, um binding CSS, style, que não tem muita ligação entre eles, ou você pode usar múltiplos bindings, por exemplo, como options, que tem ligação entre eles. Ok? Legal. Então, aqui a gente tem no site do Knockout, ele define 3 tipos, digamos, básicos de bindings, né? São texto e aparência, controle de fluxo e campos de formulário. Tá? Então, bindings criados especificamente para esses tipos de componente ou operação, ação, enfim. Então, por exemplo, texto e aparência nós temos os mais comuns, tá? Eu tenho outros lá listados, mas eu coloquei os mais comuns, tá? Que normalmente a gente mais usa, digamos assim. Então, Visible, Text, CSS, Style e ATTR, que é Attribute para texto e aparência. Para controle de fluxo, a gente tem o For Each, o If e o If Not. Para campos de formulário, Click, Value, Enable, Disable, Checked e Options. Ok? Então, o próximo passo é a gente pegar esses binds, né, que a gente já viu, já entendeu aí como é que utiliza, e aplicar
no formulário que eu criei, né? Que eu já deixei previamente criado, e fazer ele funcionar aí com essa funcionalidade aí, né? Então, vamos pegar aqui o formulário para eu dar uma breve explicação do que eu imaginei para essa tela, né? Então, eu criei um formulário aqui com uma lista, tá? Uma lista de itens é, e um formuláriozinho com um campo, né? Que vai ser utilizado para a gente informar a descrição do item, tá? Um botão para fazer a ação de inclusão aqui do item na lista, um local para a gente utilizar como meio de comunicação com o usuário, tá? Para que o sistema possa dizer para o usuário se ocorreu algum erro, se deu tudo certo, né? Nós vamos utilizar aqui esse alert do Bootstrap, né? E aqui embaixo os totalizadores, tá? Que vão mostrar aqui o total de itens na lista, o total de itens não checados e o total de itens checados, tá? Então a ideia é essa daí. Eu acho que com esse formulário a gente vai conseguir aplicar uma boa parte aí do que a gente viu nesses últimos vídeos aí. Legal? Então tá ok. Por esse vídeo é isso aí e até o próximo vídeo.